No programa de hoje, vamos falar sobre a influência da tecnologia no comportamento das pessoas. Afinal, que sociedade é essa em que vivemos hoje? As mudanças que a sociedade enfrenta têm relação direta com o desenvolvimento da tecnologia. Os modos de interação social foram modificados e hoje as redes sociais na internet são um espelho de um novo comportamento. Uma socióloga nos ajuda a entender que sociedade é essa. Para entendermos melhor a sociedade em que vivemos, vou conversar com a professora Janete, socióloga que atua aqui na Unicruz. Professora, como podemos definir a sociedade atual? Tem 5 elementos que a gente pode pensar para definir a nossa sociedade. Nós tivemos muitas mudanças nos últimos 40 anos, pode-se dizer assim. O evento da tecnologia como um evento importante na sociedade, a questão da aceleração do tempo, do consumismo e do individualismo. Essas são questões muito importantes. Com certeza, o fenômeno da tecnologia altera, encadeia as relações que nós vivenciamos hoje. É, sem sombra de dúvida, um elemento importante para pensarmos a nossa sociedade. Como essa sociedade influencia no comportamento das pessoas? Olha, na verdade, as questões sociais, o que nós estamos vivendo no conjunto da sociedade, ela impacta no comportamento dos indivíduos como um todo. A gente não pode dissociar os fenômenos históricos, sociais e culturais que nós vivemos do comportamento das pessoas. Não existe um comportamento que não seja ou que não se dê no social, nas relações sociais. Os seres humanos, eles são biopsicossociais. O que eu quero dizer com isso? Que a biologia é um elemento, a psicologia é um elemento e o social é um elemento. Então, essas relações que nós estamos vivendo, elas impactam no comportamento do indivíduo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós hoje assistimos mais propaganda num dia do que os nossos antepassados assistiam a vida inteira. Isso é um elemento fundamental para a gente pensar o consumismo, porque na propaganda está contido o desejo de consumir, o desejo de possuir. Então, a propaganda ela é hoje um dos elementos, eu diria, centrais na questão do consumismo. Qual a influência da tecnologia nesse comportamento? A tecnologia é um elemento central para a mudança das relações sociais que a gente tem hoje. Tanto que o consumismo é alterado pela questão da propaganda. A gente pode pensar que hoje as relações sociais elas têm se dado em grande parte pela questão virtual, tanto que a gente tem o fenômeno das redes sociais. Eu posso dizer quase que o fenômeno da rede social hoje ela determina a vida ou a morte das pessoas, porque nós temos um fenômeno que me preocupa muito entre a juventude, que são as cybergangues, como um elemento para a gente pensar. A gente tem casos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, de jovens que não se conheciam, mas que tinham rivalidades travadas em grande medida pela internet e que, ao se encontrarem, houve um homicídio de um jovem de 16 anos. Então, a gente pode pensar que esse fenômeno ele seria impensável há um tempo atrás. Que pessoas que não se conhecessem e não se conheciam, mas ao dar-se o encontro físico, houve o homicídio. Esse é um dos elementos. Mas esse é um dos elementos, uma das situações que a gente pode usar para exemplificar. Tem outras tantas situações, por exemplo, as representações sociais da beleza, que foram completamente alteradas, esse fenômeno da eterna juventude, ou da estética juvenil globalizada, que é muito difundida pela mídia, pela tecnologia. A gente não teria isso há 50, 60 anos atrás. Como eu disse, o fenômeno do consumismo, o fenômeno que muitas pessoas, por timidez, enfim, ou por outras questões psicológicas, acabam se trancando no quarto e tem 1000 amigos no Facebook. Mas eu perguntaria, qual é a relação efetiva que essas pessoas têm, de que forma se dão essas relações, Um dos fenômenos de maior impacto na mídia, ultimamente, tem sido as manifestações populares, que muitas foram organizadas através das redes sociais. Como a senhora vê isso?
O fenômeno da convocação, né, pelas redes sociais, certamente é um fenômeno que carece de estudo e discussão, porque muitas vezes as pessoas vão e não vão pela bandeira, né, porque a gente tem o tempo das distopias, né, como alguns autores costumam falar. As pessoas vão pelo momento, né, porque o nosso tempo ele recria situações o tempo inteiro, né? Então hoje nós nos indignamos, há dias atrás nós indignávamos porque tivemos o fenômeno da adulteração do leite. Passou uma semana e ninguém mais comenta isso, né? E aí eu acho que tem um teórico que é fundamental para a gente pensar isso, que é o George Orwell, quando ele fala no seu livro 1984, do grande irmão, né? Esse fenômeno da vigilância, da exteriorização da vida, o tempo inteiro, o que eu estou comendo, com quem eu estou me relacionando. É um fenômeno que certamente os nossos avós, os nossos pais não vivenciaram. Então isso marca subjetivamente os jovens de uma forma muito diferente, mas muitas vezes esses jovens não têm uma bandeira, eles não têm uma consciência suficientemente formada sobre algum fenômeno, eles não sabem muitas vezes nem por que eles estão ali, eles são convocados por uma rede social e vão porque o colega vai, porque não sei quem vai. Eu me preocupo bastante com esses fenômenos de massa, né, sem uma reflexão mais profunda, sem uma bandeira histórica de luta, né? Então, hoje nós nos indignamos por um evento, amanhã a mídia nos incita a outra coisa, já é outro fenômeno, não existe uma reflexão, não existe um aprofundamento, não existe uma sequência dessas lutas, né? Eu acho que isso são fenômenos importantes para pensarmos. Muito obrigada pelas informações, professora. Voltamos ao estúdio. Os jovens são os mais ativos no meio digital. Por isso, a repórter Bianca Conrad conversou com universitários para saber mais sobre o uso que eles fazem do espaço virtual. Tanto pelo computador como pelo smartphone, o uso das redes sociais vem crescendo a cada dia. Então, eu, por exemplo, eu não consigo sair de casa sem o meu. Imagina que eu ia vir gravar sem o meu celular. Então vamos ver, será que os outros universitários também são tão dependentes assim? Será que eles opinam na internet? Vamos lá então. E o que tu acha das outras opiniões que as pessoas dão na internet? Tem gente chata, tem gente que exige demais sobre respostas e tudo mais. O que tu acha disso? Eu acho assim, que tem bastante gente que opina sobre assuntos diferentes e tipo assim, eles estão... vou em tal lugar, vou botar na internet que eu estou em tal lugar. Estou com tal pessoa, vou botar na internet que eu estou com tal pessoa. Então elas vivem o dia para publicar na internet, né? Tipo, tô aqui, vamos dizer, tô aqui em tal lugar com tal pessoa fazendo tal coisa. E eu já sou mais reservado, eu publico lá de vez em quando eu tô com amigos, assim, mas não me exponho muito, né? Tá, e tu acha que esse tipo de exposição prejudica a vida pessoal da pessoa? Em certos... Eu não sei, tipo, certos momentos sim, porque tu tá se expondo numa coisa pública, né? Tu tá expondo a tua vida, tudo que tu tá fazendo pra quase todo mundo ver onde é que tu tá, com quem tu tá, e às vezes pode te prejudicar. Tu opina muito nas redes sociais? Eu sempre tento pôr uma opinião minha, mas de acordo com o assunto, não com um falso moralista, assim, que eu não gosto muito de falso moralista, mas sempre dou a minha opinião, falo alguma coisa, mas não com o intuito de conseguir curtida mais, às vezes por protesto mesmo. Tá, e assim, tu sabe que tem muitos grupos de discussão política, de futebol, de tudo, né, agora, todo mundo quer opinar. O que tu acha das pessoas que opinam demais sobre tudo, mesmo infundando as suas opções? Para mim são pessoas que, nem todas, mas muitas querem só aparecer. Querem só dizer que estão ali, mostrar que estão ali dando sua opinião, mas nunca a opinião delas é relevante. A maioria das vezes é irrelevante a opinião, não tem um proveito, não se tira alguma coisa. Tá, e quando tu quer opinar sobre alguma coisa, tu busca outras informações sobre isso ou tu simplesmente escreve o que te dá vontade? Eu sempre tento buscar informação, porque eu não quero ser daquela pessoa que pensa ali e escreve. Às vezes eu posso estar ofendendo alguém não gostar do que eu escrevi. Eu sempre tento botar uma maneira melhor para as pessoas possam ler e entender. Em uma época onde aparelhos eletrônicos surgem a cada instante e a tecnologia está presente em nosso dia a dia, jovens deixam de lado outras atividades e passam mais tempo na internet, usando não apenas para diversão, mas como meio de se manter atualizado do mundo, desenvolvendo a partir dessa interação sua personalidade e sua opinião.
O comportamento que se evidencia na juventude começa na infância, e hoje as crianças e adolescentes se mostram cada vez mais habituados à tecnologia, algo que muda o cotidiano escolar. O repórter Adriel Della Vecchia foi conferir como está sendo essa realidade numa sala de aula. Estamos aqui na Escola Inês Dias para falar com a professora Ivanete sobre a influência da tecnologia em sala de aula. Professora, como isso pode afetar a produtividade das aulas? A tecnologia ela está inserida na sala de aula na mão do adolescente, do jovem. Porém, a escola ela não oferece ainda nem os recursos técnicos, nem a própria internet para o uso dessa tecnologia em sala de aula. O professor precisa ainda se aperfeiçoar no conhecimento da tecnologia, porém é importante que também a escola ofereça esse recurso em sala de aula. Como lidar com isso? É necessário que essa tecnologia não entre simplesmente como um toque de modernidade. É importante que essa tecnologia sirva para a gente refletir, discutir o currículo, melhorar a relação entre professor e aluno, que essa tecnologia venha para a gente poder transformar, digamos, valores, crenças, ideologias. Então, vem como um fator positivo, que seja de bom uso em sala de aula, porém a gente não deve simplesmente ignorar que existem coisas importantíssimas no uso do relacionamento da tecnologia em sala de aula, que o professor possa fazer esse intercâmbio, apoiar o seu aluno também na questão não só de informação, mas de entender como se processa, digamos, as relações dentro de sala de aula com o uso da tecnologia. Professora, qual é o perfil do jovem hoje? O jovem de hoje ele é mais ágil, mais bem informado, ele sabe usar os equipamentos, sabe usar os recursos que tem, porém ele precisa do professor no desafio de processar toda a informação que ele recebe. Ele precisa desse apoio afetivo, ele precisa da valorização da vida, ele precisa de outros aspectos que o professor pode também ajudar o jovem nesse sentido, com a tecnologia. Obrigado, professora. Voltamos ao estúdio. A repórter Bruna Garlet conversou com uma psicopedagoga da Unicruz e traz informações importantes sobre como devemos entender e lidar com esse novo comportamento social. Vivemos na era da geração conectada. 1 a cada 9 pessoas no mundo está no Facebook. O Twitter já chegou a adicionar 500 mil novos usuários e recebe diariamente 1,6 bilhões de visitas. Bom, professora Fátima, o que você acha sobre as vantagens de pertencer a essa geração conectada? Eu acredito que seja muito importante, porque nós vivemos uma era de mudanças e mudanças muito rápidas. Então, com certeza, existem vantagens dessa geração conectada que gerações anteriores não tiveram. E a grande vantagem é a possibilidade de informações rápidas que esses jovens têm. A questão mais complexa que eu acredito é como elaborar essas informações. Bom, então você pensa que há mais desvantagens ou vantagens? Eu não diria que há mais vantagens ou mais desvantagens. Porém, há de se ter cuidado, sim, no tempo que o jovem fica conectado. O que eu tenho observado e o que eu tenho conversado com pais, com professores, com pessoas da sociedade, sobre a questão do jovem ficar muito tempo conectado, é a perda que esse jovem tem da comunicação com outra pessoa, uma comunicação mais pessoal, de conversar pessoalmente com o outro, de estar com o outro e de criar laços afetivos estando junto com o outro. Então, o que acontece? O jovem hoje, ele fica muito tempo conectado e pouco tempo participando da vida dos seus familiares ou realizando outras atividades tão importantes quanto estar conectado, ou mais importante ainda. Só que para o jovem, ele vê mais importância, mais valor em estar conectado. O que eu poderia dizer assim, em relação a vantagem e desvantagem? Desvantagem do jovem estar muito tempo desconectado é que ele vai ficando ocioso. Ele perde o gosto
por estar em grupo, ele perde o gosto por estar ao ar livre, por estar fazendo uma viagem com a família, de estar conversando com a família, e isso vai distanciando esse jovem, em primeiro lugar, da família. Então, professora Fátima, como lidar com essa geração conectada? Hoje em dia, tanto os jovens quanto os adultos estão conectados. A questão é que nós recebemos muitas informações. O jovem, ele precisa ser orientado para elaborar essa orientação, essas informações, né? Ele tem que receber essas orientações de como ele vai lidar com tantas informações. Então, os educadores, os professores, os pais precisam estar atentos a que os jovens estão conectados. O que a gente pensa em termos de futuro, né? Se esses jovens que passam muito tempo conectados não vão desenvolver alguma dificuldade de comunicação real, né? Porque eles estão muito no virtual. Então, como é que vai ser a comunicação real daqui a 10, 20 anos? Essa é uma questão preocupante nos dias de hoje. Muito obrigada, professora Fátima Costa. Voltamos ao estúdio. O programa de hoje chega ao fim. Esperamos que as informações trazidas pela nossa equipe ajudem na reflexão sobre essa nova sociedade em que vivemos, a sociedade tecnológica. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.